Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que teve de mudança aí na linha de frente nessas últimas horas. Vamos falar hoje sobre dois acontecimentos importantes. Um é a criação do terceiro corpo de exército russo. Os russos montaram quase que um exército novo inteiro, chamado de terceiro corpo do exército, que são 3 divisões. Enfim, vamos falar sobre isso. Será que é perigo? Será que eles vão agora conseguir avançar na Ucrânia? E vamos falar também sobre a implementação do Land-Lease americano. Os americanos estão otimizando a forma de enviar armas para a Ucrânia para tornar isso um fluxo contínuo. Já vai ter um general cuidando disso daí. Está bem interessante essa proposta americana, né? Esse vídeo é o vídeo do dia 28 de agosto de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias, então não se perca na data. Essas notícias foram sugeridas por Rombonaro, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E se quiser me pagar um cafezinho, eu sempre gravo vídeo tomando meu cafezinho aqui na parte da manhã. Tem um link de valeu aí embaixo, ou thanks, que você pode doar alguma coisa. Ah, e se quiser também as canecas com o símbolo do canal, tem o link da loja nossa na descrição do vídeo, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada aqui na linha de frente. Não teve nenhuma grande alteração mais uma vez. Mais uma vez eles tentaram avançar aqui próximos a Bakhmut, principalmente aqui no sul de Bakhmut, mas não conseguiram avançar nada por aqui. A linha continua parada por hora. A questão toda, como eu já falei para vocês, é a questão de falta de pessoal, e justamente por isso que está chegando esse exército de voluntários. Vamos entender isso mais adiante. Por enquanto, vamos dar uma olhada aqui. Ainda tem alguns pontos importantes. Os ucranianos avisaram o pessoal desta região aqui para tomar cuidado, porque eles estão esperando uma grande ação russa nos próximos dias nessa região aqui de Kherson. A gente não sabe o que vai ser, pode ser só precaução, mas vamos ficar de olho nisso daí, né? Além disso, houve vários ataques a bases militares aqui russas, tanto em Chornobaivka, né, no aeroporto aqui de Kherson, quanto também aqui em Nova Kakhovka. Então, Nova Kakhovka teve tanto na ponte, mais uma vez, né, a gente falou ontem sobre ataque, quase todo dia tem ataque na ponte de Nova Kakhovka. E também nessa região aqui é um grande depósito de munição russo que foi explodido aqui. A gente tem algumas imagens aqui, ó. Isso aqui é a imagem de Nova Kakhovka, dá para ver que realmente foi uma explosão grande que teve aqui, né? De outros ângulos aí, aqui está dizendo onde é que foi esse ataque, né? Enfim, esse foi o ataque em Nova Kakhovka. Teve também essa base em Melitopol que foi destruída pelos ucranianos, então a gente não tem a imagem da destruição em si. A gente tem a imagem dessa base aqui, que era usada é uma base militar russa na região de Melitopol. Melitopol é aqui também no sul da Ucrânia, essa cidade aqui. É uma cidade muito importante, é um hub, né, que liga tanto a Crimeia quanto o Kherson e também essa área aqui do Donbás. Então é uma cidade muito importante, foi uma cidade que os russos tomaram logo no início da guerra e ontem os ucranianos conseguiram fazer um estrago aqui nesse prédio, que era onde os russos estavam se aquartelando nessa região, né? Houve ainda também um ataque em Leninsk, um distrito de Donetsk, ou seja, a gente está falando Donetsk aqui, Leninsk é um pouco para o sul aqui. Não sei se eu vou encontrar aqui. É algum lugar aqui mais para o sul aqui, é o distrito é bem próximo da cidade mesmo. Mas também mais um ataque em depósito de munição. Dá para ver que foi olha lá, atingindo um depósito ali, a explosão. Bom, além disso, o que a gente teve de novidade na linha de frente? Teve também a morte de o chefe de polícia da região ocupada de Mihalivka, na província de Zaporizhia, que foi, segundo alguns, morto por ucranianos, segundo outros, se suicidou. Foi encontrado pendurado, enforcado, né? Pode ter sido ataque, pode ter sido suicídio. Menos um colaborador russo nessa região, né? E teve esse caso aqui em Moscou. Um carro pegou fogo, o carro que pertence a Yevgeny
Sekretarev, ele é um oficial de alta patente lá do exército russo, ele não morreu, tá? Ele estava no carro, mas não morreu. E o curioso dessa história é que, cara, isso é muito curioso, né? Botaram fogo no carro do cara, aqui já é a imagem, isso aqui é a imagem, eles capturaram o momento que aconteceu, né? Isso aqui é a imagem depois, e aí o o FSB chegou para investigar o caso e prendeu essa senhora aqui que estaria gritando Azov is power, Azov é poder. Eu não sei, está ficando muito óbvio esse pessoal, né? Essa propaganda que eles estão fazendo do Azov e coisa e tal, realmente um exagero, né? Mas enfim, foi um atentado lá na Rússia, prenderam a mulher. Vamos ver o que acontece agora, né? Ontem teve também o Alexei Arestovich dando algumas informações bastante interessantes, justamente sobre a questão da... primeiro que os russos não estão conseguindo fazer nenhum avanço no final das contas, né? Eles alegaram que conseguiram destruir a bridgehead, né, a cabeça de ponte ucraniana em Davy Bridge, mas não conseguiram. Ele está falando disso daqui, ó, essa região aqui. Repara que tem um riozinho aqui, esse rio que divide basicamente em toda a região aqui de Kherson, a norte e oeste desse rio, que é o rio Inulets, é aquele rio Inulets que lá embaixo faz coisa, né? Os russos estão a leste e sul e os ucranianos a norte e oeste. Só que nessa região aqui os ucranianos conseguiram ultrapassar e tomar uma área aqui a sul e leste do rio, do Inulets. Isso aqui é uma coisa estrategicamente positiva, porque facilita eles a conseguir uma contraofensiva a partir daqui, né? O rio é uma barreira natural. Então os russos têm tentado com muita força destruir essa cabeça de ponte ucraniana aqui, mas não conseguiram, né? O rio Inulets, esse riozinho aqui, depois aqui ele vai e deságua no Dnipro aqui embaixo. A gente já falou muito sobre ele quando a ponte que atravessa esse rio aqui, que é uma ponte grande, também foi destruída aí nesses avanços ucranianos contra a logística russa, né? Ele reforça a notícia que a gente deu ontem, que cerca de 200 paraquedistas russos foram atingidos naquele hotel lá em Donetsk, né, que foram atingidos pela artilharia ucraniana. A gente já falou sobre isso. Falaram também sobre os ataques nas pontes de ontem, e aqui ele começa a falar do assunto que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, que é o terceiro corpo de exército dos russos, que, segundo ele está dizendo, ele vai ser usado defensivamente. Veja, o fato desse terceiro corpo do exército, que teoricamente são 3 divisões, 45 mil pessoas, é muita gente, o fato deles atuarem defensivamente é esperado por quê? Porque eles são voluntários que tiveram um treinamento mínimo, não são pessoas capazes de aguentar uma linha de frente. Agora, isso não quer dizer que não vai aumentar a pressão sobre a Ucrânia na linha de frente. Por quê? Porque no momento que esse pessoal ficar na retaguarda dos russos, vai liberar as pessoas que hoje estão na retaguarda e que eventualmente podem haver soldados com capacidade de ir para a linha de frente, né, de realmente fazer diferença na linha de frente. Então esse terceiro corpo de exército russo que vai chegar, vai liberar as tropas russas para irem mais à frente, e talvez isso faça alguma diferença. É o que a gente vai descobrir ao longo do próximo mês, provavelmente, né? Então, ele acha que, o Arestovich acha que ele não vai conseguir fazer nenhuma diferença, mesmo se for concentrado numa única direção, porque o problema que está pegando agora os russos é a questão logística. Eu acho que ele tem razão por parte, tá? Como eu falei, a falta de pessoal é o grande problema russo. A questão eles estavam conseguindo compensar isso com logística, com muito tiro de artilharia. Agora não conseguem mais porque a gente quebrou a logística deles, mas agora se eles tiverem muita gente, pode ser que eles consigam avançar alguma coisa. A gente vai ter que ver como é que isso vai acontecer na prática lá nos próximos meses, né? Principalmente no próximo mês. O próximo mês é o que vai dizer, a gente está acabando agosto, setembro vai ser o mês-chave para ver se esse terceiro corpo de exército vai fazer alguma diferença, né? Outra coisa que ele menciona é a questão do tempo. A Ucrânia, essa época agora do ano, já em setembro, começa a esfriar, começa a Raputitsa, que são as chuvas de outono por lá, em que o solo fica totalmente impregnado, fica muito difícil de avançar. Isso é um problema tanto para os russos quanto para os ucranianos. Se os ucranianos pretendem fazer a contraofensiva deles, eles vão ter mais dificuldade agora. Porém, é importante notar o seguinte, esse problema da Rasputitsa é mais comum no norte da Ucrânia.
Na região sul, o solo é um pouco menos complicado nesse aspecto. Não é que não exista também existe a Rasputitsa, também existe a lama, mas não é tão grave quanto o problema no norte, né? E daí ele está falando aqui que o pessoal já está começando a planejar o inverno, né? Como é que vai ser essa guerra durante o inverno. Outra coisa interessante que ele está falando é que do batalhão Freedom for Russia, que é aquele batalhão de russos que luta dos lados dos ucranianos, que usa a bandeira branca, azul e branca, né? Esse batalhão está crescendo, eles já estão com 3.500 pessoas, desculpa, já está com um batalhão inteiro e estão fazendo mais 3.500 pessoas, estão passando por treinamento e filtragem, né, porque evidentemente os russos têm interesse em infiltrar esse batalhão, então estão verificando isso daí, mas devem também entrar, vão criar um verdadeiro exército russo no exílio, esse batalhão Freedom for Russia, né? Bom, o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, eles falam também sobre o terceiro corpo de exército russo, que vai ser colocado na guerra, já está próximo da guerra, é o que a gente vai falar aqui em seguida. Já tem os trens com o equipamento deles chegando, ainda não se sabe se vão... eles foram vistos aqui, ó, nessa região aqui, o trem com os equipamentos desse terceiro corpo de exército russo. Então pode ser que eles estejam indo para o Donbás, que é logo aqui pertinho, ou pode ser que eles estejam a caminho da Crimeia para chegar aqui pelo sul. A gente não sabe ainda, ou pode ser também uma divisão, podem ser divididos, uma parte para cada lado. O fato é que eles explicam aqui que tem muitos tanques novos, muito equipamento novo e coisa e tal. A questão é que eles não têm muito treinamento, ou seja, foram pegos, são pessoas que não têm experiência em guerra, principalmente voluntários, que receberam treinamento de poucas semanas, então é pouco provável que esse pessoal tenha alguma efetividade. O que eles falam aqui, essa é a conclusão, é pouco provável que gerem combate efetivo, no final das contas, esse terceiro corpo de exército. Mas, de novo, é aquilo que eu avisei para vocês. Esse pessoal, mesmo eles indo para a retaguarda, isso não quer dizer que eles não vão, pelo menos, liberar as pessoas do exército russo que hoje estão na retaguarda para irem à frente, e aí talvez você tenha realmente um pouco mais de efetividade no exército russo. Eu não contaria com isso, eu acho que até a moral dos combatentes russos está muito baixa a essa altura, não vão correr atrás disso, mas vamos ver, né? A gente precisa ver como é que isso vai acontecer. Tá aqui mais trens indo lá para a Crimeia e coisa e tal, realmente os russos estão se preparando para tentar mudar a situação, porque é o que a gente vem falando, já fazem 2 meses agora que eles não conseguem avançar absolutamente nada no fronte de batalha. E lembra, eles meramente manterem essa área toda, isso começa a gerar um desgaste, é um custo grande para eles. Esse é o motivo pelo qual o Putin quer tanto um cessar-fogo, um acordo de paz, porque ele sabe que não está conseguindo avançar e tem um custo enorme para manter esse pessoal lá. Mandando esse novo corpo do exército, a pretensão do Putin é tentar avançar alguma coisa, fazer, pelo menos colocar medo nos ucranianos de forma que pode, daí, tentar forçar um acordo de paz, né? O que faria um acordo de paz se os russos não estão conseguindo avançar de qualquer forma, né? Enfim, é um ponto de preocupação, mas eu não diria que é um ponto de preocupação muito grande, não. O mais provável é que isso acabe só repondo as muitas perdas que o exército russo já teve, que certamente são muito maiores do que 45 mil soldados, e não faça nenhuma diferença no final das contas, mas, de novo, temos que acompanhar para ver como é que vai acontecer. Bom, uma coisa curiosa que aconteceu ontem também foi que a Rússia ela pegou de volta sistemas de defesa aérea S-300 que estavam na Síria, né? É muito curioso isso, porque mostra que a Rússia pode estar com falta de material, né? Repara que essa situação, isso aqui é a visão antiga de uma região lá na Síria em que havia um batalhão aqui, uma bateria de S-300, né? De defesa antiaérea russa que estava lá na Síria. E se você olhar agora, não tem mais nenhum caminhão aqui. Tiraram toda a defesa antiaérea que tinha nessa região específica. E daí eles acompanharam, tá aqui os caminhões, eles embarcaram no navio de carga normal. Então repara o que a Rússia está fazendo, botou eles no navio de carga normal. Por quê? Porque, em tese, um navio militar não pode passar pelo Estreito de Bósforo, não pode passar pela Turquia. Então botou os S-300 num navio normal, um navio de carga normal, e ele acabou passando, aqui está a imagem desse navio passando
justamente no Estreito de Bósforos, entrando no Mar Negro, né? Aquele negócio, uma bateria de S-300 não vai fazer diferença nenhuma na guerra. Agora, o que mostra esse evento todo é o desespero russo, né? Então, precisaram tirar uma bateria de S-300 lá da Síria para trazer para a Ucrânia, arriscando perder tudo, porque se esse navio tivesse sido interceptado no Estreito de Bósforo, ele teria sido retido. Então, realmente uma ação meio desesperada dos russos, o que pode indicar que eles estão com problemas com a defesa antiaérea deles, né? E aqui está também uma descrição mais detalhada disso daí, mostrando como é que foi feita essa operação aqui. O pessoal descobriu isso já depois que tinha acontecido, mas dá para ver que eles conseguiram interceptar todo o trajeto desses S-300, né? Bom, uma outra notícia interessante, os ucranianos estão treinando com os drones submarinos. Lembra que eu falei ontem que a Inglaterra iria dar drones submarinos para os ucranianos? Eu não sabia exatamente o que seria isso, como é que funcionaria. E, bom, aparentemente são veículos para identificar minas submarinas. Então, é esse dronezinho aqui, ó, tá vendo? É tipo um submarinozinho de controle remoto, faz sentido, né? E então os ucranianos estão justamente estudando lá na Inglaterra para aprender a operar esses submarinos, e o objetivo deles é esse, é identificar minas. Então existe uma grande quantidade de minas que foi colocada no Mar Negro pelos russos, algumas pelos ucranianos também, mas os ucranianos sabem onde estão as deles, né? E daí esse naviozinho, esse submarinozinho, permite você identificar essas minas sem arriscar a população, sem arriscar as pessoas que estão ali, né? Um outro passo importante, a gente mencionou isso já há alguns dias atrás, que agora em setembro vai começar oficialmente o Lend-Lease, que essa parcela de 3 bilhões de dólares que chegou aí já é parte do Lend-Lease. Então o Lend-Lease é aquela operação em que os Estados Unidos cria uma maneira de ajudar um país diretamente, ou seja, a coisa passa a funcionar como se o país pudesse usar as reservas americanas de armamento, é lógico, dentro de um limite, dentro de uma consideração, não é infinito, mas enfim. Então, isso foi aprovado no Congresso já no início da guerra, mas isso leva um tempo até você operacionalizar a coisa, né? Então, parece que agora o Biden vai, inclusive, determinar um oficial do Exército, um general, que vai coordenar isso, e daí, ou seja, a coisa passa a ser toda automática. Os ucranianos pedem, esse general, se tiver de acordo com os limites, esse general já despacha o equipamento, a munição, o que for necessário para atender os ucranianos lá, né? Aí vão dar um nome também para a operação, né? Vão dar um nome para a operação, como teve a tempestade no deserto no Iraque, já teve outras por aí, vão escolher um nome para essa operação. Não quer dizer muita coisa, mas o fato disso ser gerenciado por um general do Exército, isso faz diferença, isso tira o círculo político da coisa. Esses pacotes que os Estados Unidos vêm aprovando e coisa e tal, eles todos precisam ser aprovados no Congresso. Eles aprovaram um grande pacotão que estão mandando de tempos em tempos, mas em algum momento vai acabar aquela aprovação do Congresso, eles precisariam de nova aprovação do Congresso, o que é sempre difícil, inclusive esse ano, que tem eleição lá nos Estados Unidos, então pode ter problema político envolvido na coisa. Eu não acredito, tá? Porque lá nos Estados Unidos, tanto os republicanos quanto os democratas estão favoráveis a esse apoio à Ucrânia, então eu não creio que haveria problema, mas é sempre um risco você ter que aprovar coisas no Congresso nessa condição, e o Lend-Lease ele já foi aprovado, mas agora ele estando operacional, a coisa flui sem precisar mais passar pela esfera política, passa a ser tudo uma decisão militar, os militares ucranianos falando com o militar americano e resolvendo essa questão, né? Então, é bem interessante, a gente espera que isso aqui vai trazer uma grande quantidade de armas e munições para os ucranianos agora, a partir de agora, né? E isso deve permitir, inclusive, talvez fazer já a tão sonhada contraofensiva. Vamos ver em que ponto que isso vai acontecer, né? Bom, uma outra coisa curiosa é que eles estão estudando como enviar essas armas pelo mar, porque a expectativa deles é que agora, a partir desse momento, a quantidade de coisas que vai ser enviada para a Ucrânia vai crescer muito, de forma que o envio por avião vai começar a ficar pouco viável, eles vão começar a mandar pelo mar. Eu não acredito que vai ter navio militar americano entrando no Mar Negro, né, chegando em Odessa, não vai ser isso.
O que deve acontecer, eles devem fazer, o que eles estão falando de mar aqui é entre os Estados Unidos e a Europa, né? Então, provavelmente esses navios devem chegar em algum porto na Alemanha ou na Polônia, talvez. Polônia seria o mais razoável, né? Tem muitos portos lá. E dali seguem de trem para a Ucrânia, deve ser o caminho que eles vão seguir, né? Mas repara como é que eles estão realmente se preparando para um novo patamar de apoio aqui, bem mais forte, né, a partir agora de setembro. Bom, então, saindo um pouco mais do militar, indo para a parte mais diplomática, olha, o Cazaquistão está definitivamente se afastando da Rússia e apoiando a Ucrânia. Ele decidiu entrar com um pacote de sanções contra a Rússia. Olha só, Bolsonaro, tá vendo? Até o Cazaquistão, que é o cara que está do lado do Putin, está fazendo sanção contra ele. Olha que coisa bacana. O certo é o certo. Não essas coisas de política não é time. Não tem esse negócio não de, eu sou do time do Trump, do Putin, não sei o que lá. Não existe time. Cada coisa é uma coisa que você deve verificar se aquilo é válido ou não. E evidentemente que essa guerra, não tem o que dizer, está errado. O Putin está errado. E é muito importante isso aqui que o Cazaquistão está fazendo. Eles não reconheceram as repúblicas, entre aspas, separatistas da Ucrânia e passaram a usar a linguagem cazaque nos encontros internacionais, ou seja, eles estavam também num processo de usar cada vez mais o russo no Cazaquistão e pararam, né? E agora no centro da cidade, lá de Karaganda, bandeiras ucranianas no centro da cidade do Cazaquistão. Dá para ver que todas essas repúblicas ex-soviéticas, elas têm a mesma visão. Todo mundo quer se afastar da Rússia. Até Belarus, tá? É que Belarus, o presidente lá, o Lukashenko, é um fantoche russo, mas se você pegar a população de lá, a população quer se afastar, esses países todos querem se afastar da Rússia, pelo motivo óbvio. Olha o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, né? E aqui o pessoal da Oeste tentando dar um tom alarmista, que esse pessoal da Oeste também que é comprado pelos russos também, impressionante. Não porque a comunidade europeia convoca reunião de emergência sobre crise energética, como é que eles vão fazer para enfrentar a escassez e a alta dos preços. E, de fato, a energia elétrica subiu muito na União Europeia. O culpado disso é a Rússia, todo mundo sabe. A Rússia realmente está usando o gás como arma contra a Europa. Era algo de se imaginar, então foi, em última análise, um erro estratégico da Europa lá atrás confiar no gás russo. Mas a verdade é a seguinte, esse problema, não estou dizendo que não existe problema, sim, existe, a energia elétrica está cara na Europa, eles têm que fazer alguma coisa para reduzir, mas esse problema é muito menor do que muita gente está imaginando. As reservas de gás da Europa estão muito próximas do objetivo de 80% que é necessário para o inverno, né? Se você reparar aqui, nesse gráfico, a região cinza é normalmente o que acontece com as reservas de gás na Europa. Então elas naturalmente caem no inverno, aí quando chega aqui em fevereiro elas começam a ser repostas, e quando chegam aqui no final do ano, agosto, setembro, elas têm que chegar aqui em outubro na faixa dos 90% para permitir passar o inverno sem atropelos, né? O inverno é onde se gasta muito gás lá para aquecimento. Então repara que, embora no início do ano, com a questão da guerra, as reservas estivessem muito baixas, isso foi sendo recuperado com o gás liquefeito enviado pelos Estados Unidos, com outras fontes de gás, de forma que o percentual de gás já está perto de 80% e muito provavelmente vai chegar na época do inverno já com o valor completo aqui necessário para não faltar gás. Evidentemente, não vai ser fácil, vai ser caro, mas não vai ter tanto problema quanto o pessoal está imaginando não, né? Por outro lado, o que está acontecendo é justamente que a economia russa que está cada vez mais desabando, né? A previsão aqui de um ex-general americano é que até o final do ano a Rússia quebra. Bom, eu achei que ia quebrar antes. Aliás, muitos especialistas também pensaram isso, eu refleti a opinião deles aqui no canal, que eles não iam conseguir chegar nem no meio do verão. Mas está durando mais do que esperava, com todo o decréscimo de qualidade de vida na população lá, né? De qualquer forma, esse tipo de sanção é algo inédito. Então a gente está aprendendo também com o que está acontecendo lá. O fato é que uma hora vai quebrar, vai. Algumas curiosidades aqui, parece que teve um mercenário russo que fez uma performance
chamando pela morte de todos os ucranianos e coisa e tal, né? É uma coisa meio tosca aqui. Enfim, é coisa de russo nazista, né? Essa aqui foi muito engraçada. Esse caso aqui, olha só, esse aqui foi uma filmagem ao vivo de um propagandista russo. E daí o cara estava filmando um ataque com um drone nas linhas ucranianas e os ucranianos sequestraram o drone dele. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é do Russisch. É uma unidade mercenária russa, outra diferente do Wagner, também nazista. Esse cara é um cara que deu entrevista um dia dizendo, não, eu sou nazista mesmo, não sou ditador, não sou nacionalista, não, eu sou nazista. É esse cara aqui que tá aqui atrás, né? E estavam gravando ao vivo, né? Então eles acabaram mostrando que os ucranianos tomando o drone deles, né? Сейчас посмотрим, хоть куда сядет. Причем видеоканал-то не заблокировали? Да. Ele tentando recuperar o drone. Perderam o drone. E mais pra frente aqui, eles percebem que, olha só, vamos ter que sair daqui, porque eles sabem onde é que veio o drone. Eles pegaram a informação do drone, tiveram que fugir do lugar, porque agora os ucranianos sabem onde é que estava o pessoal que estava usando o drone. Se ferraram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.